Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai ter aí um pouquinho da extensão do estudo de equações de segundo grau, né? A gente vai ver esse tema aqui de equação biquadrada. Então, vamos à aula. Vamos agora, conhecer o que é de fato uma equação biquadrada. Depois que a gente conhece lá as equações de segundo grau, resolve sistema de equações de segundo grau, a gente se depara com essa extensão de equações de segundo grau chamada de equação biquadrada. Então, o que é uma equação biquadrada? É toda equação desse tipo aqui, ó. Ela parece ser de segundo grau, mas o seu grau maior aqui é 4. E da outra variável x, é 2. Ou seja, o grau aqui, ó, são números que são múltiplos de 2. Por isso que a gente chama de equação biquadrada. Como é que a gente vai fazer para resolver esse tipo de equação quando aparecer, certo? Então, para resolver uma equação biquadrada, usaremos uma troca de variável. Então, essa troca de variável é algo que a gente vai usar sempre para resolver esse tipo de equação, a fim de reduzir a equação biquadrada para a equação de segundo grau. Então, quando a gente fizer a troca de variável, isso aqui, que é do quarto grau, vai ser reduzida para o segundo grau. Então, veja bem, o que é que quer dizer isso aqui? Ó? Se você tem essa equação, esse tipo de equação, você consegue reescrever esse grau 4 assim, ó, como x ao quadrado. Por que eu faço isso? Para obter esse x ao quadrado, de maneira que fique igual a esse aqui, ó, x ao quadrado, x ao quadrado. Agora eu posso fazer a minha troca de variável. Como é a troca de variável? É fazer esse x quadrado ser uma letra, Substituir esse x quadrado por alguma letra que eu queira. No caso, eu vou substituir esse x quadrado por y, como está aqui, Essa seria a nossa troca de variável, x ao quadrado igual a y. Na hora que a gente substitui x quadrado por y, a equação, que é desse jeito aqui, ó, ela passa a ser assim. Aí ela vira do segundo grau por conta do expoente 2 que está fora aqui ainda. Então ela passa a ser de segundo grau e a partir de quando ela se torna do segundo grau, a gente consegue resolvê-la por baixo normalmente. Só que no final, a gente vai voltar para essa troca de variável para encontrar as soluções em x. Uma vez que quando a gente resolver do segundo grau, a gente vai estar encontrando as soluções em y. Então, beleza. Deu para entender mais ou menos. Eu sei que isso está acontecendo com você. Mas a partir do momento que a gente utilizar um exemplo para fazer, as coisas vão ficar mais claras, porque ela não difere muito da resolução de uma equação de segundo grau. Então veja bem, eu tenho agora a minha equação biquadrada, x à quarta menos 13x² mais 36 igual a zero. Inicialmente eu vou fazer a minha troca de variável. Minha troca de variável é x ao quadrado igual a y. Ou seja, onde tem x ao quadrado eu troco por y. Lembrando que x à quarta é o mesmo que x ao quadrado, é elevado ao quadrado. Então, quando eu trocar aqui, ó, x ao quadrado por y, eu vou ficar com y ao quadrado. Então, fazendo essa troca aqui, a equação fica assim, ó, fica y, ao quadrado menos 13y mais 36 igual a zero. E eu vou fazer isso sempre. Sempre, 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 toda vez que for uma equação biquadrada. Pronto, agora ela é do segundo grau, dá para resolver tranquilamente. Delta b quadrado, b é menos 13, então vai ficar menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 36. Ok? Retirando os coeficientes da equação. Logo, o meu delta será menos 13 ao quadrado é 169. E 4 vezes 36 é 144. Meu delta é, enfim, 25. Ok, vou achar quem? Os y, y' menos b, como aqui é menos 13, menos 13 vai me dar 13. Mais raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 25 é 5.
sobre 2 vezes o A que é 1, então sobre 2. Resolvendo isso aqui, 13 mais 5, 18 por 2, 9. Agora eu vou achar o y duas linhas, que é justamente a mesma coisa com o sinal trocado ali, né? Ao invés de mais é menos. 13 menos 5 nos dá 8 por 2, 4. Achamos aqui, ó, y9 e y4. Só que a minha equação inicial é em x, então a gente vai precisar voltar para a troca de variável, certo? E substituir os dois y que eu achei aqui para achar x. Então, vamos lá. Para y igual a 9, que foi a minha primeira, eu vou ter o quê? Eu vou ter que x² é igual a 9, certo? No lugar do y, 9. E agora eu resolvo, né? x² é igual a mais ou menos, errado, x é igual, né, passo quadrado, mais ou menos raiz de 9. X é mais ou menos 3. Agora a gente vai fazer para y igual a 4, que foi a minha outra resposta. Então, x² vai ser igual a 4. E logo, eu faço x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X é mais ou menos 2. Pronto. Qual é a solução aqui? Em ordem crescente, menos 3, menos 2, depois 2 e 3. Com 4 soluções, né? Mais 3 menos 3 aqui, mais 2 menos 2 aqui. Então, solucionada. E é dessa maneira que eu sempre vou resolver equações biquadradas. Vamos para um segundo exemplo. Próximo exercício, né? Se x1, x2, x3, x4 são raízes da equação, a equação é biquadrada, olha só. Então, o valor da expressão raiz quadrada da soma, né, entre os quadrados de cada raiz, que é x1, x2, x3, x4, é igual a... Então, vamos com calma, né? Primeiro a gente vai achar quem? Quem é x1, x2, x3, x4, que são as raízes dessa equação. Então, a gente vai ter que resolver essa equação. Quando eu achar as raízes, eu nomeio ela como x1, x2, x3, x4. E depois eu vou substituir aqui, ó, para resolver essa raiz quadrada. Ok? Então, primeiro passo, resolver a equação. Segundo passo, você ter esses valores. Terceiro passo, substituir e resolver. Então, resolvendo a equação biquadrada aí, né, vou trazer ela para cá. x² menos 10x, x² não, x² menos 10x² mais 9 igual a 0. Faz a troca de variável, que é quem? x² igual a y. E lembrando que esse x², né, tendo x², isso aqui é o mesmo que x² elevado ao quadrado. Então, a gente vai ficar aqui, a gente vai ter y ao quadrado menos 10y mais 9 igual a 0. Equação do segundo grau, né? Delta 100, né? B ao quadrado é menos 10, menos 10 ao quadrado, 100, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Logo, eu terei 100 menos 36. 4 vezes 1 vezes 9, 36. 100 menos 36, 64. Delta já foi encontrado. Então, o que é que eu vou achar? Y'. Y' menos B. Como aqui é menos 10, com menos da fórmula, fica positivo. 10. Mais o delta, raiz de 64, 8. Por 2 vezes o A que é 1, então vai ficar 2. 10 mais 8, 18. Por 2, 9. Y, duas linhas, mesma coisa, sinal trocado. 10 menos 8 por 2. 10 menos 8 é 2 por 2, 1. Achadas aí as minhas raízes. O que é que eu vou fazer agora? Substituir aqui. Aqui eu vou ter, né, primeiro eu vou fazer para y igual a 9. x² é igual a 9. Logo, x é igual a mais ou menos raiz de 9. E, portanto, x é mais ou menos 3. O que acontece? Achei duas raízes já, né? Então, já vou
já vou nomear aqui, ó. x1 é 3 e x2 é menos 3. Já achei duas, então já nomeio. Para quem agora? Para esse y igual a 1. Y igual a 1, eu vou ter x² igual a 1, e, portanto, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, então vai ficar mais ou menos 1. Achei as outras duas, que é x3 igual a 1 e o x4 igual a menos 1. Pronto, achado aí todas as raízes, que é que eu vou fazer? Eu vou resolver essa expressão aqui, ó. Expressão dada, né? Expressão que ele quer. Então, fazendo aqui, agora eu vou trazer aquela expressão para lá, né? Para cá, na verdade. Já substituindo. x1 é o 1, né? Cadê o x1? Aqui. x1 é o 3, então fica 3 ao quadrado, mais x2 é o menos 3, então fica com menos 3 ao quadrado, mais x3 é o 1, fica 1 ao quadrado, mais o x4, que é menos 1, fica menos 1 ao quadrado. Eita, cortou, deixa eu subir. Pronto, fica assim, né? Agora, resolvendo isso aqui, né? 3 ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado também é 9, 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Tudo isso na raiz. Primeiro resolvo o que está dentro, depois eu tiro a raiz. Então, 9, 9, 18, com 1, 19, com 1, 20. Raiz de 20. Raiz de 20 não é exata, mas dá para a gente simplificar, né? Decompondo 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. Logo eu fico com 2 ao quadrado vezes 5. Propriedade lá dos radicais, quem tem quadrado sai da raiz. Então vamos cortar aqui o 2, ele sai. 2 raiz de 5 seria aí pra gente a resposta, né? No caso aqui, ó, é a nossa letra E. Ok? Pronto. Esse é o conceito de equação biquadrada. Detalhe, só uma chamada aqui de atenção que não ocorreu nesses exemplos. Quando você estiver resolvendo Bhaskara na equação de y, né, e achar um valor negativo aqui, esse valor negativo não vai servir para achar as soluções de x. Por quê? Porque você vai precisar tirar a raiz quadrada desse valor. Como aqui foi 9, a gente substituiu e a gente obteve lá raiz de 9, raiz quadrada de 9. Se for um número negativo, você não vai fazer, porque não existe raiz quadrada de número negativo nos números reais, certo? Então, por acaso, se aqui desse menos 9, então eu já ia dizer aqui que não é possível fazer, né? Porque não tem solução. Raiz quadrada de menos 9. Aí eu só ia fazer a do outro. Aí, no caso, se eu fizesse só do outro, a minha equação, ao invés de ter 4 soluções, ia ter só 2, certo? É só um detalhe, uma observação comum que costuma aparecer nesse tipo de equação, certo? Então, esta é a nossa aula sobre equação biquadrada. Espero que vocês tenham entendido e consigam aí resolver mais exercícios. Então, até uma próxima aula, né?